Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a bênção de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a bênção do amado e querido Espírito Santo, aquele que é conselheiro, que é nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Também profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E declaramos saúde, aonde houver enfermidade, onde houver uma pessoa doente escutando essa oração, que ela seja curada agora. Que toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda infecção, inflamação, alergia ou câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre de Deus na vida dela e logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Profetizo, Pai, portas abertas, prosperidade entrando, bons contratos, bons negócios e o Senhor trazendo um renovo sobre a vida dessa pessoa. E também te pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, entre nessa casa. A paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Senhor, leva embora toda a ansiedade. Leva embora tudo aquilo, Senhor, que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo. Leva embora e que venha tempos de vida, tempos de paz, tempos de alegria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar algo sobre você. Você estará no lugar certo e as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre sinais de que você está no lugar errado. Mas da mesma maneira que você vai descobrir que você está no lugar errado, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar certo. Eu já entendi algumas coisas na minha vida sobre lugares errados. Eu já entendi que existem estações em determinados lugares. Existem portas que Deus abre por um tempo num lugar. Mas não significa que Deus quer que eu viva sempre ali naquele caminho. As coisas mudam e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Essa sensibilidade à voz de Deus é que vai trazer os resultados que você está orando. Ser sensível ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque hoje o que eu mais ouço são pessoas chorando e lamentando por decisões erradas que tomaram. Pessoas que acharam que estavam num caminho certo, mas que andaram num caminho errado. Tem muita gente que está enganada. Um caminho que pensa que está certo, mas está fora da vontade de Deus. Onde há ausência de favor, é porque a direção mudou. Ou algo em você que precisa mudar. Então eu quero dar aqui alguns sinais de que você pode estar no lugar errado. O primeiro sinal é você sente um vazio, mesmo tendo sucesso naquele lugar. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, você compreender isso. Então, as coisas estão bem, você está alcançando sucesso, está tendo vitória. No entanto, dentro de você, você sente um vazio. É como se aquilo que você estivesse vivendo não completa você. E lembre de uma coisa, que o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, ela é nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou seja, a plenitude, eu me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa plena, faz parte da paz de Deus. E a paz é uma confirmação que estamos no caminho certo. Então, se você sente um vazio, você sente que não está completo, mesmo tendo bons resultados, mesmo tendo uma carreira pela frente, mesmo tendo, sonhos e projetos ainda a realizar, é Deus dizendo para você, esse caminho eu não quero mais. Esses dias eu li uma notícia de um rapaz, um cantor secular, e esse rapaz, ele teve uma experiência com Deus, ele abriu mão da vida dele, dos contratos que ele já havia assinado, teve que pagar a multa. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a vida daquele rapaz e uma coisa veio muito clara dentro de mim. Quando alguém é tocado por Deus, abre mão do que tiver que abrir mão.
porque o propósito de Deus, naquele que teve um encontro com Deus, naquele que ouviu a voz de Deus, é tão real que a pessoa não consegue mais seguir no mesmo caminho. Então, preste atenção nisso. Sempre que você estiver no lugar errado, você pode até estar tendo muito sucesso. E um detalhe, às vezes a gente pensa que o sucesso é sinal da aprovação de Deus. Não. A paz de Deus é um sinal. O sucesso não. Você lembra que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto? Você lembra dessa passagem? Está em todos os evangelhos, está muito claro que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, apareceu o diabo e a Bíblia diz que o diabo ofereceu para Jesus a glória do mundo, ofereceu para Jesus sucesso, ofereceu fama, ofereceu poder. E Jesus não aceitou aquele sucesso. Por quê? Porque aquele era o lugar errado para ele. Não era o lugar certo. O lugar certo para ele era um lugar no Espírito. E Jesus teve sucesso, mas não o sucesso que o diabo estava querendo dar para ele. Você entende? Então nem sempre que a pessoa está, na alta, significa que ela está no lugar certo que Deus tem para ela. É por isso que as pessoas, elas trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade, porque não conseguem discernir, o que Deus está comunicando dentro dela. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós somos sensíveis à voz de Deus. Todos nós. Não importa se é político, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é iletrado, todos nós temos, sentidos espirituais. Todos nós. Só que grande parte das pessoas não consegue discernir o que Deus está falando com elas. E é isso aí que leva elas para um caminho errado. Eu venho aqui ser um profeta de Deus na tua vida e quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai conseguir discernir a vontade de Deus na tua vida. Amém? Para que você não perca tempo no lugar errado. Um dos problemas de você estar no lugar errado é que você perde o time de Deus. Você perde tempo. Você perde dinheiro, você perde promessa, você perde conexões, você perde, a vontade do Senhor para a tua vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, existe um cansaço emocional e uma inquietação que não passa. É como se você tivesse sempre com o coração na boca. Quando você está no lugar errado, você sente uma inquietação. É como se alguma coisa não encaixasse e você também está num alto esgotamento. Não é fácil fazer algumas mexidas na nossa vida, mas ela é necessária, porque os ajustes de Deus vêm para nos alinhar para um tempo certo, para um lugar certo. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Sempre que você estiver no lugar errado, você vai ter uma exaustão fora do comum. E essa exaustão fora do comum vai trazer para você muito prejuízo. Por quê? Porque quando você está exausto, você não tem vontade, muitas vezes, de pegar a Bíblia para ler. Quando você está exausto, você não começa novos projetos. Quando você está exausto, a vida lhe conduz e não o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que precisamos estar num lugar. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Se chama o lugar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está. E a terceira coisa é, quando você está no lugar errado, tudo parece ser mais difícil do que deveria. Será que não está na hora de você rever a rota? Sempre que você estiver no lugar errado, sempre, presta atenção, eu estou sendo aqui um canal de Deus para te abençoar. Sempre que você estiver numa direção errada da sua vida, num lugar errado, as coisas vão parecer mais difícil do que realmente elas são. E possivelmente o Senhor está querendo, reordenar os teus passos para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você, porque é no lugar certo. Deus tem endereço para a bênção ser derramada. E você precisa compreender, discernir isso. É por isso que eu tenho batalhado aqui para que você ouça a voz de Deus. Você sabe disso.
Meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, o destino de Deus na minha vida, o propósito que Ele me deu. Por isso, renda-se a Deus e você vai viver o milagre dele. Deus falou com você hoje? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Pega aí e manda para os teus amigos, para os teus parentes. Você que me acompanha pela Bandeirantes, que está aí assistindo esse programa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a acompanhar as orações conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você e a sua casa serão muito bem-vindos caminhando no profético. Amém? Quero também falar rapidamente para você que está aí me ouvindo. Domingo agora nós vamos ter um grande culto e eu vou falar sobre propósito. E eu sei que o propósito de muita gente vai ser revelado nesse culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Posso te esperar? Eu quero te esperar. Tá bom? Então, vem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que não faz parte da academia aqui no Global, quero lembrar você que domingo agora, domingo também, só que na parte da noite, nós vamos ter o evento Passando o Manto, que estou falando sobre os segredos da unção. Se você quer descobrir os segredos da unção, quer andar sobre essa unção, quer viver algo novo na tua vida, amém? De repente você está aí e dentro de você, você sabe que tem algo novo, mas você não sabe o que é. Vem para a Academia Kindle, porque nesse domingo muita revelação de Deus vai ser liberada sobre a tua vida. Você pode se tornar um aluno da nossa academia indo agora mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e ali você vai poder se inscrever para a Academia aqui no Global. É um treinamento de 1 ano e nesse 1 ano nós vamos ter vários eventos durante o ano e tenho certeza, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava conversando com um rapaz, ele fez um negócio milionário e ele compartilhou algo comigo. Ele teve o tempo da preparação e o tempo da exaltação. Aí ele vendeu a empresa, construiu a empresa, vendeu ela com mais de 400 colaboradores e depois ele voltou a estudar, voltou a se preparar porque ele sente de Deus que logo, logo novos negócios vão surgir. Eu disse para ele, você está vivendo uma nova preparação e logo, logo vai vir uma nova exaltação. Sabe, tem coisas novas de Deus que vão vir para a nossa vida se nós discernirmos o tempo das coisas. E é nisso que eu vou te ajudar. Por isso eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kindle, para que você viva também o extraordinário de Deus na sua vida. Quero falar também dos nossos livros que vão edificar a tua fé. Esse aqui é o meu devocional. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Eu aprendi muito com o Espírito Santo a entender o que Deus fala comigo. Você também vai entender através desse livro. Tenho certeza disso, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, rápido, certo? Deixa eu pegar um testemunho aqui para abençoar a tua vida. Gisele mandou o seguinte testemunho: a paz. No ano passado eu estava no propósito que levaria anos acontecerá em dias. Eu orei por uma causa que, segundo o advogado, levaria anos para se resolver. Mas eu disse não. Rejeitei aquela palavra e me firmei na que o Senhor estava ministrando. E para a honra e glória de Deus, hoje a causa foi liberada a nosso favor. O que levaria anos aconteceu em dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele continue abençoando e direcionando o Senhor nesse ministério profético que tanto nos ensina e fortalece. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gisele. Deus é fiel. E você que quer viver algo novo, escreve aqui nos comentários: vou viver algo novo. Eu tô sentindo do Espírito que essa palavra, ela é para muitos de nós que estamos aqui. Amém? Você está para viver algo novo na tua vida. É por isso que você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, a favor de algo, de alguém, de um negócio, de um projeto, da salvação de uma pessoa. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, conduza-nos, guia-nos e te pedimos, fale conosco. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando. Não nos deixa permanecer num lugar errado. Não nos deixa permanecer numa direção errada. Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo e que todo tipo de laço, todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que onde há falta, haja fartura, haja provisão, haja céus abertos, a porta de emprego se abra, as ideias surjam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor traga um destravar na vida dessa pessoa. O Senhor traga algo novo, o Senhor prepare ela para o tempo da exaltação, da promoção. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver com dores no corpo, todo aquele que tiver uma impossibilidade motora, uma impossibilidade auditiva ou visual, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo é da saúde. E pelas pisaduras dele fomos sarados, ser curado. Toda pessoa, meu Deus, que sabe que está num caminho errado, que está no meio de uma situação errada, Senhor, tira ela desse caminho, que o jugo do pecado seja quebrado agora e que ela experimente algo novo de Deus, que uma esperança, uma fé surja dentro dela para ela viver algo novo na vida dela. Senhor, eu oro para que todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora. Eu quero declarar você livre, liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E profetizo que grandes coisas vão acontecer a partir do dia de hoje, na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Eu declaro sobre a tua vida nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Se você crê nessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. E eu quero também aqui abençoar a vida de todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a cumprir o ID de Jesus. Estamos em 2 emissoras de televisão, tudo bancado pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. Não utilizamos R$1 da igreja, tudo é mantido por nós. E que Deus nos abençoe para que continuemos firmes nessa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo.
apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo, pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso
Todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus, ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam, são tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada? E as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com um problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir.
relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele, cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse, saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer, alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior
que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui e Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. É Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, o meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as 2 televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje.
ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma, tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais.